Então aqui temos o seguinte teorema. Então eu vou considerar π um plano. Eu vou pegar A e P, dois pontos que estão do mesmo lado aqui do plano, tá? Ou seja, são dois pontos que não pertencem ao plano π, e o ponto A pertence ao semi-espaço determinado pelo plano π e que contém o ponto P, tá? Isso aqui. Eu quero mostrar que essas duas coisas são iguais, né? Para mostrar que essas duas coisas, dois conjuntos são iguais, o que eu preciso? Preciso mostrar que um está contido no outro e o outro está contido no um. Tá bom? Então vamos lá. Então mostremos que o semi-espaço, né, determinado por π e P está contido no semi-espaço determinado por π e A. Ok? Para isso, então, o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que pegar um ponto aqui e tenho que mostrar que está aqui. Então, para isso, seja Q pertencente a S, π, P. Iremos mostrar que esse ponto Q pertence a S, π, SPA. Okay? Bom, como que a gente pode fazer isso? Se o ponto Q, né, quem é esse conjunto? Esse conjunto é o plano π e todo mundo cujo segmento até P não cruza o plano π. Tá? Não tem ponto de interseção com o plano π. Muito bem. Então, se Q pertence ao plano π, então, em particular, não vai pertencer a esse conjunto. Tá? Porque esse conjunto aqui é formado pelo plano π e por todos os pontos cujo segmento até A não corta o plano π. Então, se Q pertence a π, é imediato. Tá? Agora, se Q não pertence a π, se ele não pertence a π, o que vai acontecer? A gente pode ter duas opções, né? Ele pode se coincidir com o ponto P ou não. Então, supõe que não pertencente ao plano π. Se o ponto Q for coincidente com o ponto P, o que vai acontecer? A gente tem a seguinte situação. Se os dois são o mesmo ponto, quer dizer, se os dois são o mesmo ponto, não. Se Q for o ponto P, então, bom, o A pertence a esse carinha aqui, não é? Como o A pertence ao semiplano de π e P, o A pertence ao semiplano formado por π e P. Se ele pertence, significa o quê? Significa, como ele pertence e não está em π, então quer dizer que o segmento de A até P não intercepta π. E o A não pertence a π, então o que vai acontecer? O segmento AP, quando intersectado com o plano π, vai dar vazio, né? Por essa definição aqui, né? Se ele pertence a esse conjunto é formado por quem? Pelo plano π, por todos os pontos cujo segmento até P não intercepta π, exatamente isso aqui, tá? Muito bem, então se o segmento AP não intercepta π, significa o quê? Que o ponto P pertence ao semiplano
gerado por π e A. Tá? Exatamente a definição, né? São os pontos do plano, mais todo mundo que por segmento até A não intercepta π. Exatamente isso. Mas o P é o próprio Q, então isso implica que Q pertence ao S e A. Tá? Então se o Q for igual ao P, beleza. E agora se não for? Se Q for diferente de P, o que vai acontecer? Então o segmento P PQ, interseccionado com o plano π, é vazio. Por quê? Porque o Q ele pertence ao semiplano determinado por π e P. Né? Como o Q não está em π, então, então o segmento de Q até P não intercepta o plano π. Beleza? Até aqui beleza, né? Daí, então, eu vou pegar um outro plano. Né? Por quê? Eu tenho três pontos distintos, então. Eu tenho P, Q e A. Tá? Então, seja π' um plano contendo A, P e Q. Contendo os três planos. Se esses três pontos, a gente não sabe, mas se esses três pontos são não colineares, então esse plano é único. Mas não sabemos disso. Então não garantimos que é único. Tá? Então, a gente tem algumas possibilidades. Logo, primeira possibilidade de ocorrer π' interseccionado com π é igual a vazio. Eu tenho três pontos, né, fora do plano. Tá? E aí, então, esse plano que contém A, P e Q, ele pode interceptar π, pode não interceptar π, ou ele pode interceptar em uma única reta. Coincidentes não são porque esses pontos não pertencem ao plano π. Tá? Então, π' inter π pode ser uma reta, que a gente vai chamar de R. Tá? Muito bem, vamos estudar então essas duas situações. Então, supõe que A acontece. Supõe A. Ou seja, supõe que esses dois planos têm interseção vazia. Então, são dois planos paralelos. Tá? Então, um que contém esses três pontos e o outro dado no começo. Muito bem. Bom, como isso aí acontece, então, bom, afinal de contas, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que o ponto Q, ele pertence a esse semi-espaço, certo? Ou seja, eu quero mostrar que o segmento de Q até A não intercepta π. Tá? Bom, o Q e A são pontos que estão no plano π. Então, todo o segmento está no plano π. Como a interseção do plano π com o plano π' com o plano π é vazio, tá? Então, quer dizer que esse segmento não intercepta o plano π. Tá? Então, como A e Q pertencem a π', então, do teorema 1.2, AQ, que é o segmento, está inteiramente contido em π'.
O que implica, como tem isso aqui totalmente contido em π, e a interseção de π com π é vazia, então a interseção do segmento com o plano π é vazio. Mas se essa interseção é vazia, significa que o ponto Q pertence ao semi-espaço SPA, como a gente já queria. Beleza? Bem tranquilo, né? Agora vamos supor a situação B, tá? Então quer dizer que eles se interceptam e se interceptam numa reta E. Muito bem. Supõe então, por absurdo, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que o ponto Q pertence a esse semi-espaço. Supõe que ele não pertence. Vamos provar então por absurdo esse caso. Então, supõe por absurdo que o ponto Q ele não pertence ao semiplano SPA. Tá? Se ele não pertence, o que significa? Significa que o segmento AQ interπ é diferente do vazio. Então o segmento possui um ponto de interseção com o plano π. No entanto, a gente sabe que esse segmento aqui está inteiramente contido em π', porque π' é um plano que contém os 3 pontos. Então, como AQ está inteiramente contido em π', segue que AQ interseccionado com a reta R é diferente do vazio. Né? Por que isso, pessoal? Porque olha só, eu supus que o Q não está no semiplano, no semi-espaço. Tá? Ou seja, significa que o segmento que vai de A até Q, ele cruza com o plano π. Beleza. Só que esse segmento está inteiramente contido em π'. Se ele está inteiramente contido em π', está inteiramente contido... Não, quer dizer, se ele está inteiramente contido em π' e a interseção dele com π é diferente do vazio, então essa interseção aqui tem que morar dentro dessa interseção aqui. Tá? Então quer dizer que esse cara também intercepta a reta R. Não tem outro jeito, ele tem que interceptar a reta R. Beleza? Porque a reta R está dentro de π e o segmento aqui está dentro de π'. Então essa reta vai interceptar o plano π somente dentro dessa reta R. Porque esse cara aqui está dentro do π'. Então essa interseção tem que estar dentro dessa aqui. Tá? Então, ou seja, o AQ tem que interceptar a reta R. Beleza? Então, olhando no plano π', então no plano π' eu tenho uma reta AQ. Quer dizer, olhando no plano π', eu tenho uma reta R, né, dentro do plano π', e esses dois pontos, A e Q, eles estão em lados opostos dessa reta R. Tá? Por quê? Porque exatamente o segmento entre eles cruza com a reta R e nenhum dos dois está na reta R, nenhum dos dois pontos está na reta R. Então é secante. Essa reta e essa são secantes. Tá bom? Passa por um único ponto. Beleza. Então A e Q não estão do mesmo lado da reta R.
Como Q e P estão do mesmo lado da reta de R, por quê? Porque o segmento PQ, ele intercepta o plano π. Quer dizer, ele não intercepta o plano π. Isso aqui acontece. Então, se isso aqui acontece, então quer dizer que ele não intercepta a reta R. Porque se ele interceptasse a reta R, em particular, como R está contido em π, ele interceptaria o plano π. Beleza? Então, como esse segmento não intercepta a reta R, significa que o segmento, o P e Q estão do mesmo lado. Então, P e Q estão do mesmo lado da reta R, e A e Q estão de lados opostos. Então, P e A estão lados opostos. Tá? Ou seja, o segmento AP teria uma interseção com R. Mas para o AP ter interseção com R, o R está dentro de π. Então, o AP teria interseção com π, o que é um absurdo. Tá? Porque AP estão... o A está nesse semplano. Então, o AP não possui interseção com o plano π. Beleza? Então, essa aqui é exatamente a ideia. Tá? Essa aqui é a ideia. Então, aqui, nesse último, a gente supôs por absurdo que o ponto Q não pertence ao semi-espaço por π e A. Ou seja, significa que esse segmento intercepta π. Mas como esse segmento está inteiramente contido em π', então quer dizer que o segmento aqui intercepta a reta R. Tá? Como ele intercepta a reta R, estão dentro do π', né? Então você olha só dentro do π', a reta R, eu tenho A e Q, dois pontos opostos, né? De lados opostos da reta. Só que esse π' ainda contém um ponto P. Tá? E como P e Q não interceptam π, então eles não podem interceptar a reta R, que está aí dentro de π. Se eles não interceptam a reta R, significa que P e Q estão do mesmo lado da reta R dentro do plano π'. Aqui estão do mesmo lado, e esses dois estão em lados opostos, então quer dizer que A e P estão em lados opostos. O que significa que o segmento de P até A intercepta a reta R. Mas se intercepta a reta R, intercepta o plano π. Se intercepta o plano π, significa que o A não pertence ao semi-espaço gerado por π e P. Ou seja, contradiz essa hipótese. Essa que é a ideia. Bom, pessoal, fica de exercício para vocês mostrarem a volta, né? Mostrarem que o semiplano, semi-espaço gerado por π e A está contido no semi-espaço gerado por π e P. É a mesma ideia, só troca A por P e P por A, tá? Mesma ideia. E tentem desenvolver aí para